Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. A partir de agora, Debate Melodia. Começando o nosso programa campeão de audiência em 97,5. Começando o nosso Debate Melodia, não só pelos 97,5, como também pelas redes sociais. Pelo nosso Facebook, você nos acompanha, e também pelo melodia.com.br. Você nos vê e nos ouve em todo o Brasil, em todo o território nacional e também na América. Estamos aí também em todo o mundo. Mandar um abraço especial pro pessoal aí além fronteira, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Muito bem, todo mundo aí sintonizado, acompanhando. Eu sou o Renato Bruno, nas férias do nosso querido pastor Eliel do Campo, tá descansando. 2 semanas aqui, estaremos à frente do programa e peço que você nos ajude a fazer a programação, conto com as suas orações. Muito bem, vou apresentar essa mesa recheada de homens de Deus aqui, o próprio Espírito Santo de Deus nos envia esses homens e certamente eles estão aqui com uma missão importantíssima, são representantes do reino e, claro, aqui trazendo aí, segundo a palavra de Deus, o entendimento que o próprio Deus traz à mente deles para que a gente possa refletir e edificar a igreja de Cristo Jesus, tá certo? Atenção, você que está do outro lado nos ouvindo, deixa eu dar um bom dia aqui ao nosso querido pastor Eli Alves da Igreja Batista Nova Filadélfia. Que bom recebê-lo, tava com saudade do senhor, pastor. Muito obrigado, Renato, prazer é nosso, viu? E é uma alegria nós podermos estar aqui juntos e com certeza todos nós seremos abençoados. Amém, né? Em nome de Jesus. E o objetivo central é trazer a revelação bíblica, né? Aquilo que o Senhor realmente quer de cada um de nós e que Ele possa nos usar e nos abençoe. Assim seja. Deixa eu dar bom dia também aqui ao pastor Tassis Júnior da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso. Tá tudo certo, pastor? Que bom recebê-lo. Bom dia, Renato, graças a Deus, tudo certo. Quero aproveitar aqui, Renato, parabenizar mais uma vez a Melodia pela escolha do assunto. Eu acho que nós teremos uma manhã maravilhosa de crescimento, porque é um tema que está assim, em extrema necessidade de ser tratado na igreja. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês aí pela escolha do tema. Certo, seja bem-vindo. Um bom dia também, pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermô. Tá tudo certo, pastor? Tá tudo tranquilo? Graça e paz. Graça e paz, tudo na bênção. Muito bom, prazer mais uma vez estar aqui, junto com você. E poder, de alguma forma, colaborar, ajudar hoje aqui nesse tema que concordo com o Tarsis, muito importante e oportuno. Tá certo. Vamos começar orando, né? Agradecendo e pedindo as bênçãos do Senhor aqui no programa, aqui na Melodia. Quero pedir ao pastor Tassis que ore pelo programa, por gentileza. Pai, aqui estamos diante da sua presença. Nosso coração está inclinado para Ti, Pai, porque precisamos da intervenção do Senhor. Precisamos do Seu Espírito aqui entre nós. Precisamos do Seu Espírito Santo também entre os ouvintes, para que seja uma manhã proveitosa, seja uma manhã de crescimento, que possamos, Pai, hoje, ao abordar este tema, Pai, não apenas trazer à memória as necessidades, mas que possamos aplicar esses princípios para um novo tempo, para um novo começo diante da Tua presença. Pai, em oração, nós Te pedimos, intervenha, Pai, esteja conosco e que a Tua presença, Pai, transforme, Pai, esta manhã, este dia, num dia marcante para cada um dos Teus ouvintes. Somos dependentes do Senhor e é por isso invocamos a Sua presença no nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus e em concordância. Vamos começar o nosso programa, então? Muito bem, começando o nosso debate desta quarta-feira, dia 17 de julho de 2019. O tema é a igreja brasileira, a igreja aqui do Brasil, né? É uma igreja típica de oração. Vamos abordar certamente aí o templo e também o templo. O templo e o templo. A igreja física e a igreja espiritual. Eu quero começar com o pastor Eli. Eu queria já dar a primeira oportunidade para que o senhor faça o abre-alas do tema de hoje. Estamos orando pouco, pastor? Como é que está aí o brasileiro em oração? Olha, eu creio que a igreja deveria orar mais. Nós estamos precisando buscar mais, né?
Quando a gente observa lá a recomendação que o Senhor deu a Salomão, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, hoje nós somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo, orar. Então, olha, fundamental. O clamor a Deus começou lá em Gênesis 4:26 com Enos, filho de Sete. Gênesis 4:26. Sim. Começou lá, quando ele começa a buscar, a clamar pelo Senhor, não é? E daí começa a invocação do nome do Senhor. Então, o propósito de Deus é que nós nos acheguemos a Ele, que nós busquemos. A oração não é nós darmos ordens ao Senhor, é buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Não é? A ordem dos fatores altera o produto. Então, completamente. Não é? Completamente. Então é preciso que nós aprendamos a nos submeter à direção do Senhor. Quando Jesus disse assim lá em João 15, sem mim, vocês não podem fazer nada. Então o que o Senhor está dizendo? Eu me prontifico a estar com vocês. Quando o véu do templo é rasgado, Sim. o impedimento foi tirado. No Antigo Testamento, a pessoa só podia buscar a Deus através do sacerdote. Só ele podia chegar ao Santo dos Santos. Hoje não, nós temos a liberdade de chegar diante do Senhor. Ele é o nosso supremo sacerdote. Sim. E não há impedimento. Então, não há impedimento, mas parece que a busca passou a ser reduzida. Às vezes, nós vemos até que nos cultos há muito movimento, muita coisa, mas pouca oração. Pouca oração. A gente observa nos cultos o seguinte, a pessoa vê até anjo. Mas cadê o Senhor? Vê anjo, mas não vê o Senhor. Cadê a ação do Espírito Santo de Deus na igreja? Sim. Não é? Hoje o Espírito Santo de Deus está na direção da igreja. Uhum. Não é verdade? Então, essa linda terra chamada Brasil, por isso igreja brasileira, Sim. essa linda terra chamada Brasil, se nós buscássemos mais, qual é a promessa do Senhor? Eu virei e sararei a sua terra. Veja, antes de nós orarmos, o Senhor já está dizendo, olha, eu já tenho resposta. Eu sei o que você precisa. E por que às vezes a solução não vem? Porque nós não entramos pela porta certa. Jesus precisava orar? Não, mas o ministério de Jesus foi pautado na oração. Ninguém orou mais que Jesus. Amém. Eu fico impressionado, eu fico maravilhado. Nos evangelhos ali a gente observa que Jesus curava, operava maravilha, fazia o cego enxergar, o paralítico andar. E quando corriam, de repente, para dar tapinha nas costas, para abraçar, uau, você é extraordinário. Jesus já tinha saído. Mas foi fazer o quê? Até os discípulos dispensavam, vai que depois eu vou. Mas aonde estava Jesus? Num canto orando, agradecendo ao Sim. Pai pelo milagre. É uma coisa que a gente vê, Renato. Sim. A gente pede o milagre, pede a ação do Senhor. Mas a gente volta para agradecer depois que o milagre acontece? A gente volta para agradecer, às vezes nós nos esquecemos da gratidão. E o reconhecimento é uma questão necessária. E o Senhor diz assim, o coração quebrantado, o Senhor não despreza. Então a Bíblia está eivada de oração. Os profetas do Antigo Testamento oravam. Elias orou, sim. Não vai chover, não choveu. Vai chover, choveu. Não é? Elias orou, aí o altar estava em ordem, desceu fogo. Tudo na oração. Por quê? É a comunicação com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é buscar a direção do Senhor. Então, a igreja, eu creio, igreja somos nós. A igreja pode fazer muito mais. Então, o que está acontecendo? Nós estamos orando pouco. Começamos o programa com essa reflexão. Estamos orando pouco. Pastor Tarso, por gentileza, eu vou fazer a mesma pergunta. Estamos orando pouco, pastor? A pergunta principal é se a igreja é típica, sim, de oração. A palavra típica, eu acho que tem a ver com a questão de caracterizada, né? Se está caracterizada, se é conhecida pela oração. Eu concordo com o pastor Eli, eu acho que a igreja hoje não é conhecida pela oração, não é típica de oração. Há oração, mas
não virou a identidade da igreja a oração. Eu acho Não é que refletida, não reflete. eu acho que as pessoas não olham assim para a igreja hoje como, vou usar um exemplo aqui, não vê a bandeira da oração como uma das principais bandeiras da igreja. Acho que a igreja hoje ela é conhecida pela questão do ajuntamento, da comunhão, das suas estratégias de crescimento. A igreja é conhecida por se meter na política, por ter bancada evangélica. A igreja é conhecida por grandes templos. A igreja é conhecida por líderes que são proeminentes na sociedade, etc. Então, agora, caracterizada, marcada pela oração, eu não vejo assim. Outro ponto que eu queria colocar é que a oração não está restrita apenas ao tempo da liturgia. Então, assim, quando eu vejo a pergunta, a igreja é típica de oração? Não se a igreja ora no culto, não. Se a igreja tem a oração como uma das disciplinas espirituais constantes. Eu não vejo que a igreja... Se é natural. Né? Não. Eu acho que hoje a oração... Eu vou falar agora do meu quintal, do meu contexto. Eu acho que a oração hoje faz parte mais desse momento de encontro, de culto. A oração está ali envolvida no culto, oração para começar o culto, oração lá no meio do culto, oração para o pregador. Me perdoe. Mas isso não faz parte da liderança trazer essa situação? Faz parte. Eu acho que se a gente trabalha melhor esse assunto, a oração ela passa a ser típica do dia a dia da vida cristã. Sim. Sabe? De ter tempo. Quando você olha para os grandes heróis da fé, você olha para a Bíblia, como foi citado aqui, para os homens de Deus, você vê que a oração era algo pertinente ao dia a dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sim. Então era algo comum ao dia a dia. Eu não vejo que seja algo comum. Eu acho que é um ponto que a gente precisa resgatar. A história mostra o quanto a igreja produziu por causa da oração. O quanto Deus interveio, sabe, na história da igreja por causa da oração. Então, eu acredito, nessa minha participação inicial, que a gente ora sim. Eu não vejo que a gente não ora, mas a gente pode melhorar. Eu acho que dá para aumentar essa dose de oração. A gente pode fazer um pouco mais. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Pastor Humberto, quero ouvi-lo. Só tá aí. Eu vou na mesma esteira aí de raciocínio, de pensamento. Eu acho que vou amenizar um pouquinho só a coisa, porque também a gente precisa fazer uma leitura do que é uma igreja de oração, tipicamente de oração. O que é oração? O que é oração? Porque se você observar, pelo menos as que eu conheço, todas as igrejas têm cultos de oração e de consagração. O problema todo é o que o Tarso falou. Uhum. Tem ajuntamento, tem reuniões. Agora, a atitude tipicamente de oração, de fato, não. Oramos pouco. Ela é uma igreja que tem oração. Por exemplo, quando se tem uma crise aqui, a gente até escuta falar, vamos fazer então um clamor, vamos reunir, juntar as igrejas e tal, mas se transforma muito mais num evento, num ajuntamento de pessoas, do que necessariamente em oração. A oração, ela tem uma característica muito diferente do que a gente está acostumado a ver nesses grandes eventos hoje, que são realizados, não é? Como já foi dito aqui, repetido, os grandes momentos da igreja foram resolvidos ou foram, de alguma maneira, resolvidos na base da oração. Nunca teve nenhuma outra estratégia melhor do que a oração. Me perdoe aqui tornar uma coisa mais pessoal, mas eu me recordo quando eu cheguei em Monte Hermão em 2011, e lógico, eu assumi a igreja, eu falei agora, o que eu vou fazer? Porque era uma outra característica, um outro perfil, eu tinha o meu perfil próprio, precisava ter uma direção de Deus para saber o que fazer na igreja, numa cidade que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia. E eu fui para o monte, fui orar. E para quem acredita que Deus fala, e Deus falou claramente, põe essa igreja para orar e vai para dentro dos lares. E foi o que eu fiz. Sem buscar nenhuma estratégia mirabolante, sem ir a nenhum encontro, nada. Eu simplesmente coloquei um culto de oração, como é até hoje, para oração mesmo, e para os lares, nos lares, orando. Se nós observarmos bem, é basicamente a receita da igreja primitiva. Uhum. Basicamente. Eles viviam o tempo todo no templo, unânimes, em oração. Eu sempre que cito Atos 2, igreja primitiva, eu faço uma colocação que é interessante, porque isso não pode ser romântico de tudo. Era um momento também que o povo estava meio que assustado. Jesus falou, eu vou e volto sem demora. Mas volta quando? Vem que nem um ladrão. Quando ninguém esperar, eu chego. O que os caras pensaram? Como ele já tinha reunido em João 16, falou assim, vocês estão me vendo agora?
daqui a pouco não me verão, depois me verão de novo. E foi bem rápido. O que eles ficaram pensando? Pô, ele deve voltar logo. Foram para dentro do templo. Sim. Mas não é muito diferente de hoje, não é? A expectativa da volta de Jesus. O momento que nós vivemos turbulento por várias áreas. A igreja evangélica nunca esteve tão exposta como tem estado nos últimos tempos. Eu estou falando Brasil porque é o que eu conheço, não posso falar para fora. Nunca teve tão exposta, nunca apareceu tanto, nunca teve tanta visibilidade. Talvez fosse aí um momento para ela mostrar essa característica de que é de oração. Muito menos do que os envolvimentos todos que existem, nós sabemos, que eu acho que alguns fazem parte, porque também não adianta. Sim. Pegando a palavra do pastor Eli, Jesus orou muito. Agora, se você observar com os discípulos, ele ensinou muito mais do que orou. Muito mais. Se eu estiver errado, me corrija. A maioria das vezes senta e ensinava. Você vai ver alguns momentos que ele chamava para oração. Mas a maior parte do tempo era ensinamento. Então tudo é importante. Ele orou muito. Eu até costumo dizer o seguinte, o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de iniciar o ministério, se consagrou durante 40 dias. Foi para o deserto, jejum e oração. Jesus, não é? O próprio Deus se consagrou 40 dias antes de iniciar o ministério. Como é que nós podemos enfrentar esse mundo todo se não nos prepararmos em oração? Nunca, pode passar o tempo que for, pode inventar todas as estratégias, pode se achar o melhor que for. A saída sempre será oração e palavra. E aí eu faço uso das palavras do mestre Eli, mais uma vez, quando disse as palavras de Cristo, ele parafraseou Jesus. Se vós estiverdes em mim, como? Em oração. E a minha palavra estiver em vós, não é? Palavra, Bíblia, sim. Tudo que pedido em meu nome, eu vos farei. Ele estava falando para discípulo. Ele estava falando para discípulo. E a igreja, eu vou seguir esse caminho. Tem muitos discípulos ou seguidores, pastor? Pastor Eli pergunta um pouco nessa mesma linha. Precisamos mais sermos discípulos e menos seguidores, pastor? É com o senhor. É a mesma palavra que Jesus disse, entre chamados e escolhidos. E Jesus disse que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Né? E pegando um gancho no que o pastor Humberto falou, a gente vai observar o que nisso aí. Há aqueles que recebem o ensinamento e os praticam. Sim. E há aqueles que recebem os ensinamentos, mas não tomam atitude. Por exemplo, 12 discípulos, todos tiveram a oportunidade de estarem ali em igualdade de condições. Todos ouviram, todos viram os mesmos milagres, né? Mas, enquanto 11 estavam ali procurando de alguma forma colocar em prática o que estavam recebendo, o Judas estava totalmente difuso do que receberam. E só deu testemunho errado. Sim. Então é preciso que a vida de oração, primeiro, orar é diferente de rezar. Sim. Rezar é repetitivo. E o Senhor diz na palavra, quando orardes, não useis de vãs repetições. Então, o crente, ele não reza, o crente ora. Orar é conversar com Deus. Ter intimidade com ele. Exatamente. A oração gera a intimidade, gera a comunhão. Então, quem ora pouco, tem pouca comunhão. Tem pouca intimidade. Tem pouca intimidade. Então, o Senhor quer, por exemplo, você vai observar dentro da palavra, por exemplo, lá em Mateus 7,7, Mateus 7,7. Mateus 7,7, o Senhor diz assim, pedi, mas foi só isso? Não. Olha a resposta. Pedi como? Através da oração. Mas o Senhor já disse de antemão o que ele iria fazer, a ação de Deus, e dá-se-vos-á. Buscai, mas vai ficar buscando a vida toda? Buscai e achareis. Batei. Não é? Então você observa que de antemão o Senhor já está dizendo, lá em Jeremias 33:3, o Senhor diz, clama a mim, e daí? Eu responder-te-ei. E o que o Senhor diz que vai fazer? Eu vou responder e vou te revelar coisas grandes e firmes que não sabe. Então a oração traz a nós aquilo que o Senhor quer realmente que nós façamos. Renato, às vezes a gente fala assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é muito dito, pastor. Não é isso? Eu estou fazendo a obra de Deus. Mas se eu estou fazendo a obra de Deus, eu não estou fazendo aquilo que me agrada, que me apraz. Porque a obra não é minha. Sim.
Então eu preciso entender que para eu fazer a obra de Deus, eu preciso estar em sintonia com Ele. Eu preciso estar buscando a direção dEle. Eu preciso me submeter a essa direção que Ele dá. E eu só vou me submeter em oração no degrau da obediência. Aí vai Passo a passo. vai trazendo o desenvolvimento. Que às vezes Deus fala certas coisas que a gente não entende. E primeiro a gente quer decodificar o que Deus falou, né, para depois colocar em prática. Aí não precisa de fé, envolve outra coisa. Sim. Então, obediência, fé, tudo vem no crescimento, né, vem no bojo, na oração. Deus trabalha, Deus age, Deus fala conosco. E agora? Quem tem que tomar atitude? Somos nós. Quem tem que dar o passo de fé? Somos nós. Mas estamos sem direção? Não. Basta fazer aquilo que o Senhor falou. Às vezes a gente quer inventar as coisas. Então a oração é a forma principal para nós recebermos a direção de Deus em tudo que devemos fazer, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Tá certo. Pastor Tássio, estamos muito inventivos, precisamos ser mais simples. A oração é simples, não é tão rebuscado assim, esse entendimento. O que o senhor acha que precisamos? Esse programa é um programa profundo. É um programa profundo, não é tão simples assim. Às vezes parece ser simples falar de oração. É um programa profundo. Muitas pessoas não entenderam a simplicidade que é se apresentar diante do nosso Senhor, com sinceridade, com coração. Como ajudar essas pessoas a entender isso? Eu tenho 37 anos. Eu peguei uma fase da igreja em que haviam orações bonitas, com palavras Rebuscadas. rebuscadas, eruditas. Você ficava até assim, meu Deus, como é que eu vou orar sem usar o adjetivo, o verbo certo? Porque o pessoal fazia umas orações que eram, meu Deus do céu, constrangia. Eu acho que a gente venceu foi quebrado. Hoje está mais claro que a oração é rasgar o coração. Sim. Oração é se abrir diante do Senhor como um grande amigo, como alguém que está perto, como um pai que atende. Eu acho que nós passamos esse ponto. Mesmo assim, eu não vejo que a gente aumentou em tempo e intensidade essa questão da oração. A gente precisa investir um pouco mais. Hoje a gente faz, eu tenho, conforme eu disse, 37 anos, eu peguei tempo de vigília, que a vigília era a noite toda, de joelhos dobrados, era de meia-noite às 5 da manhã, e levanta, vai tomar um cafezinho, volta pro joelho e tal. Hoje, por exemplo, eu participo de vigílias que o pessoal tenta interagir, inventar coisa. Intercalar. Para não tornar a vigília chata. Aí mais canta do que ora, tem mais pregação do que oração. Então, assim, é uma preocupação da liderança de querer manter e isso perde um pouco o foco. Porque se é vigília de oração, é vigília de oração. É joelho Seja no chão, joelho o cara no pó. chão, ou em pé, ou sentado. Sim. Mas é oração sem parar. O brasileiro, eu acho que o latino, ele tem essa dificuldade de gastar muito tempo em determinado... Eu acho que a gente se distrai muito fácil. E aí a liderança tem essa preocupação. Você pega, por exemplo, uma igreja da Ásia, que é mais disciplinada. Teve um pastor coreano famoso, há pouco tempo em Curitiba, compartilhando isso, sabe? As orações de 4, 5 horas que a igreja faz. A própria África tem de cultos longos, oração. A gente não, a gente se distrai muito fácil. Então, o culto tem que ter 1h30. Se passar de 1h30, se irrita fácil. O pessoal já fica incomodado, já vai levantando, falta esse respeito, sabe? Já vai levantando, vai indo embora para casa. Então, assim, falta um pouco mais, eu usaria uma expressão, uma palavra que eu gosto muito, falta um pouco mais para a igreja brasileira de reverência, sabe? De orar concentrado no que está falando, não orar apenas com vãs repetições, focar no que está falando. E para quem está falando. E para quem está falando, sabe? Eu gosto muito de uma expressão usada por Salomão em Eclesiastes capítulo 10, verso 10, que diz o seguinte: se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Sim. Ter uma atitude mais assegura, ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Essa colocação de Salomão é fantástica. A gente tem gastado energia porque falta oração.
Porque a oração é como afiar o machado. Se a gente está em oração, as decisões ficam mais leves, as decisões ficam mais... Corta mais, né? Corta mais. Você tem mais certeza do que você está falando, do que você está fazendo, sabe? Você ora para falar com um filho que está tendo um problema disciplinar, você ora para comprar uma casa, você ora para ir falar com o seu chefe, sabe? Essa disciplina, se a gente tivesse um pouco mais dessa disciplina, o machado seria mais afiado, nossas decisões seriam mais sábias. Há um teólogo americano que eu gosto muito que diz que um cristão ele pode gerar muito mais tendo 4 horas de trabalho e 1 de oração do que empregar 5 horas de trabalho sem oração. A gente poderia afiar um pouco mais o machado. Lembrando o seguinte, Renato, que tem coisas que a gente não resolve com a força do nosso braço. Eu gosto muito daquela experiência de Sansão no deserto, sim, quando ele confronta os filisteus. O texto diz que ele mata com um pedaço de cabeça de jumento, ele mata 1000 filisteus. Ele mata 1000 filisteus. Ele consegue arrebentar as cordas que o amarravam, como fios queimados, ele arrebenta. Ele luta com 1000 filisteus, ele mata, ele amontoa 1000 filisteus. E o texto diz que ao amontoar os 1000 filisteus, ele senta na terra e ele entra em desespero, porque a sede é tão intensa que ele olha para o lado e não há água. Aí ele diz: meu Deus, eu vou morrer, e vou morrer de sede, vou virar presa fácil dos filisteus. Aí o texto diz que Sansão clama ao Senhor. Ele ora ao Senhor e Deus abre uma fenda na terra e brota água. Olha. Ou seja, Sansão está nos dando o exemplo de que tem coisa que o nosso talento não resolve, a nossa força não resolve, o nosso currículo não resolve, a nossa influência não resolve. Tem coisa que só a oração resolve. Então, se a igreja prestar atenção nisso, a gente vai gastar menos energia e a gente vai cortar, como um machado bem afiado, a gente vai cortar de forma mais linear as decisões que a gente precisa tomar. Um machado mais afiado. Vou pedir só um segundinho. A gente dá uma parada, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso programa, tá bom? Estamos apresentando Debate Melodia. Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, voltamos aqui nos 97,5 o nosso Debate Melodia, 11 horas e 32 minutos, nós estamos de volta e você continua aí nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, está nos assistindo, está acompanhando pelo nosso Facebook, a página oficial, compartilhe aí os estúdios aqui da Melhor do Brasil. E hoje, nesta quarta-feira, 17 de julho de 2019, temos uma mesa bacana, contundente, consistente. E eu queria agora ouvir aí o pastor Humberto Siqueira, estava aqui internamente, não sei se o senhor vai continuar o seu raciocínio, falando sobre Sansão. O senhor estava falando sobre Sansão, a oração? O que a gente estava falando mesmo aqui? Em off acontece cada coisa aqui. Off, às vezes. É coisa boa e não tão boa. E tem coisa em off que não fala, né? Sim, on. Mas fique à não, vontade. era um comentário na esteira do raciocínio do Tarsis, quando ele falou sobre Sansão, que todas as vezes que Sansão foi usado por Deus de forma sobrenatural, o texto diz que ele foi, que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Uhum. Aí está a grande questão. Para nós fazermos coisas além do natural, é preciso estar pelo Espírito Santo de Deus, ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí também eu fiz uma colocação que no finalzinho a oração de Sansão é péssima. 16:30, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 30 é péssima, a meu juízo. Porque ele já está cego, preso, virou chacota na mão dos filisteus, e ele vai fazer uma oração errada, que às vezes é o mesmo comportamento que nós temos. Ele vai pedir a Deus para que use ele pela última vez, até aí tá tudo certo, porque ali ele ia matar... Mandou bem. Mandou bem, até aí. Até aí. A conta era de 3.000 homens e mulheres no telhado, então tinha muita gente ali. E aí ele pede para Deus usar ele, nem que fosse pela última vez, porque nos versículos anteriores, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele, em função da desobediência. Sim. Versículos um pouquinho mais à frente diz que o cabelo dele começou a crescer. Então a misericórdia de Deus ia se manifestar. Ele faz uma oração, e aí é que eu quero entrar. Ele faz uma oração dizendo o seguinte: nem que seja pela última vez, mas me uses, para que eu vingue os meus 2 olhos. Ou seja, ele nunca entendeu o propósito de Deus. Talvez a nossa oração também falte propósito. É o primeiro grande problema. Nós oramos sem propósito.
Sansão nunca Egocentrismo, entendeu. né? Egocentrismo, e nós somos. Eu estou falando nós, que é para não parecer que eu estou julgando ninguém, porque também não posso me colocar nessa situação. Sansão nunca entendeu que ele nasceu para um propósito. Tem tudo a ver aqui. O Tarsis foi muito bem quando puxou Sansão. Porque Sansão nunca entendeu que ele nasceu para um propósito divino. Você pode fazer a oração que você quiser. Se não coadunar com o propósito de Deus, não vai acontecer. É igual aquela história de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem uma sequência, né? Deus tem um propósito. Você pode se esgoelar, orar, virar a noite toda, porque aí é o que nós estamos falando aqui. Geralmente as orações são petições. Quando se ora mais para agradecer, adorar, tem mais eficácia do que pedindo. Eu tenho certeza disso. Tem muito mais eficácia. Tem vezes que você se torna tanto adorador que você não precisa nem pedir. As coisas são naturais. Eu quero voltar ao texto que eu usei aqui de João 15:7, quando Jesus fala para os seus discípulos. Por que Jesus diz assim? Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Se vocês se mantiverem em mim, a minha palavra estiver em vós. Por que ele vai dizer isso? Porque ele está falando para discípulo. Discípulo conhece o mestre. Sim. Discípulo pede aquilo que está dentro do propósito do mestre. Crente não. Crente pede o que ele quer e acha que Deus tem que atender. Então, se você pegar essas duas questões, são interessantes, elas se alinham. Até porque, por exemplo, Sansão, você vê o egoísmo do cara. Ele não entende que Deus mataria, sim, os filisteus, porque Sansão nasceu para isso, para começar a livrar o povo da opressão dos filisteus. Começar. Então, ele não era, nem seria ele que queria fazer tudo. Ainda assim, ele pede para que Deus vingue os 2 olhos dele. Muitas vezes é a nossa oração. Aí, só aproveitando esse gancho aqui, outra coisa. O povo evangélico também, principalmente nós, eu estou me incluindo de novo, renovados, temos muitos estereótipos. Por exemplo, um dia a irmã virou para mim e falou assim, pastor, faz uma oração forte por mim. Eu falei, mano, eu não sei o que é oração forte, não. Eu posso gritar eu grito bem. Agora, eu conheço a oração do justo que pode muito em seus efeitos. Agora, a oração, o que é oração forte? Fulano para assim, pô, fulano ora bonito, eu falei, descobri que eu oro feio. Porque eu não penso, eu não fico buscando palavras para orar. Não é? A pessoa o senhor deixa fluir. Hã? Deixa fluir. Exatamente, até porque o que é uma oração? Tem oração que nós fazemos que para Deus não vai ter efeito nenhum. Só serve para a gente se aproximar dele. Só serve para nós nos tornarmos mais íntimos dele. Mas ele já sabe o que vai fazer e tem todo o plano completo. E ponto. E ponto. Você vê, Sansão vai fazer uma oração que não tem efeito nenhum. Deus fez o que ele quis, Sansão, você vai nascer para isso. Sansão fez o que quis da vida dele. Tudo que Sansão não podia fazer, ele fez. Tudo. Pode olhar o texto. Tudo. Pegar do 13 ao 16... Tudo que um nazireu não poderia fazer, Sansão fez. Agora, não cumpriu o que Deus quis? O que isso vai nos fazer entender? Que não adianta. Deus tem um propósito. Eu tenho uma máxima de vida. Eu oro pedindo até Deus falar não, ou sim. Enquanto não vier a resposta, eu posso pedir. Agora, só para encerrar aqui esse raciocínio. A igreja evangélica é uma igreja cheia de estereótipo. Não é? Momentos de oração. Quanto tempo tem que orar? Se o camarada faz uma oração e o outro ora 1h30, será que 1h30 vai valer mais do que o outro que orou 10 minutos para Deus? O que Deus conta? É o tempo. Então, a vida individual reproduz na coletiva. Nós somos um povo de coletividade, de pouca individualidade. Quando você, individualmente, você é uma pessoa de oração, no culto, você passa o culto todo em oração. Está cantando louvor? Você está adorando. A palavra? Você está orando. Você está orando o tempo todo. Vai entregar oferta e dízimo? Você está orando. Porque a tua vida é uma vida de oração. Nós queremos pegar um Deus que é transcendente, que transcende ao universo, que está infinitamente maior do que tudo que nós pensamos e imaginamos, né? A galera gosta aí de um teólogo, como diria Langston. Não se pode definir Deus, você vai conceituar ele, porque uma mente finita não pode definir o infinito. Sim. Então, como pode vamos pensar bem, como eu querer colocar Deus dentro de uma forma humana? Não, tem que orar tanto tempo, tem que fazer assim. Não tem isso não, meu irmão. A forma como Deus vai agir depende dele, da existência dele, de como ele é. Eu faço a minha parte, oro, vivo em oração, tenho vida de oração para me tornar mais íntimo dele, mais fortalecido por ele. Muito bem, 11h38 e tá fluindo. É bom quando vai assim, vai fluindo. Pastor, aí, quero ouvir mais o senhor. O senhor aí é sempre edificante ouvir aí as suas reflexões que o Espírito lhe dá. Por favor, quero ouvir mais um pouco. Muito bem, vamos lá, né? Olha, a gente aprende bastante, né? E foi bom trazer à tona aí Sansão, porque... E não estava combinado. Não estava combinado, porque ele foi gerado, né? Ele foi gerado como uma promessa de Deus. Sim.
O Nazireu separado, totalmente diferente. Então, se ele vem como uma promessa de Deus, tinha tudo para dar certo. Correto? Sim. Ele vem como uma promessa de Deus. Deus não falha. Então tinha tudo para dar certo. Mas acontece que no meio disso aí tem a escolha do homem. Por que tinha tudo para dar certo e deu errado? Aí o pastor Humberto esclareceu muito bem aí. Que as escolhas de Sansão fizeram com que ele saísse do propósito. E aí isso acontece com qualquer um em qualquer época. Qualquer época. Vida de oração, como já foi dito, é vida de intimidade com Deus. É para nós sabermos aquilo que o Senhor tem para nós. Lá em Isaías 56, no verso 7, né, o Senhor usa o profeta para dizer para nós: a minha casa será chamada casa de oração. Então, o Senhor está falando do contexto do culto. Mas será que no culto o que prevalece é a oração? Às vezes tem coisas que não, que nós poderíamos sacar, que nós poderíamos deixar de lado. Tem muitos louvores que eu considero uma verdadeira oração. Mas tem alguns louvores que não deveriam nem chegar. Que só a misericórdia, né? Não deveriam nem chegar. Então deveria haver uma peneira, uma seleção. O que convém e o que não convém. Foi o que o Paulo falou. Examina tudo, mas retém o quê? Retém o que é bom. Então, o culto é ao Senhor. E o Senhor recebe qualquer coisa. Quer ver uma coisa, Renato, que eu não gosto, eu oriento o pessoal lá da igreja. Eu não aceito. A pessoa chega na igreja, fulano vai louvar. Irmãos, hoje eu não estou com a voz boa, eu não estou muito bem, mas como é para Deus. Não, se não está bem, senta. Se não está bem, deixa para outra ocasião. Por quê? A Bíblia nos ensina que devemos dar ao Senhor o quê? O resto é o melhor. Deveria ser o melhor. É o melhor, é priorizar Deus. Priorizar. Tem muita gente que diz que não tem tempo de orar. Ah, eu gostaria de orar. Eu não consigo levantar de madrugada porque eu tenho que levantar às 5 horas da manhã para trabalhar. Eu duvido que ele não levante de madrugada quando está passando pela prova. Aí ele aprende a levantar de madrugada. Nessa situação, né? Rapidinho. Ah, eu não posso jejuar por causa disso, eu tomo remédio, não sei o quê. Quando o calo aperta, no instantinho ele aprende a jejuar. Ele vai colocar o jejum em prática. Por quê? Ele sabe que o jejum está aliado à oração. Sim. Ele sabe, o Senhor diz na palavra que ele abençoa aqueles que de madrugada buscam. Por quê? Você se levantar de madrugada, um friozinho gostoso desse, né? Jogar as cobertas de lado e dobrar o joelho no monte que está do lado da tua cama, não é qualquer um que faz. Mas às vezes a necessidade faz o sapo pular. Então a pessoa vai orar. Por quê? Porque tem a petição. Eu concordo com o pastor Humberto. Deus está mais propenso a ouvir a oração de gratidão do que a petição. Às vezes a pessoa só sabe fazer a oração de petição. Até quando a gente recebe os pedidos de oração na igreja, 99% dos pedidos é pedindo alguma coisa. E cada pedido, hein, pastor? É verdade. Tem uns pedidos então, também pede complicados. Uma coisa, né? pede outra. Pode ser feito? Sim. Mas olha, quase você não vê um pedido de oração dizendo: eu quero ser revestido pelo Espírito de Deus, eu quero receber, eu quero dons espirituais, não é verdade? Ser batizado, eu né? quero dons espirituais, eu estou buscando a capacitação do Senhor, porque isso aí abre as janelas do céu. Abre as janelas do céu. Paul Yong-Shu disse assim, perguntaram a ele: quanto tempo você ora? Eu falei: eu oro uma vez só durante o dia. Quando eu levanto de manhã, eu abro a minha oração e só termino quando eu vou dormir. Então, não é você fechar o olho e atravessar a rua. Não é? Aí vem o carro, atropelou. O que você estava fazendo? Estava orando. Como? O teu procedimento, as tuas atitudes, as tuas escolhas estão ali eivadas pela oração. Então, a minha casa será chamada casa de oração. O que eu faço dentro do culto que pode ser dispensado? Não é verdade? O que eu faço? Tirar. Exato. Tá de excesso. Olha, veja,
Quando Jesus também disse isso, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores. Por quê? Porque eles estavam tomando atitudes que não convinham dentro do culto. Os vendilhões já estavam dentro do templo. Eles não estavam satisfeitos já de estarem lá do lado de fora. Né? Eles já estavam dentro do templo, atropelando. Então, aí observa. Jesus tomou ali uma atitude drástica. Mas vamos só falar da oração. Casa de oração. Então, o que o Senhor quer é que nós busquemos mais a presença dele. A pessoa diz, Renata, a pessoa diz assim, eu não oro mais porque não tenho tempo. Mas a pessoa tem tempo para ficar 3 horas diante da televisão vendo novela. Tempo tem, né, gente? E outras coisas sociais, mais. Quando não é a novela, tem um celular. Não é verdade? E o celular está dizendo lá, essa semana você gastou tantas horas, né, pendurado no celular. Poderia ser usado em outras coisas. A Bíblia diz que a gente precisa fazer as coisas com equilíbrio. O Senhor não está dizendo assim, não usa. Não, usa com equilíbrio. Vamos abrir mão. Antigamente, no meu tempo de garoto, nós tínhamos nas famílias o culto do lar, onde se orava, lia a palavra, buscava ao Senhor. Os filhos iam crescendo dentro daquele sistema. Hoje, está escasso uma família que faça culto no lar. Sim. Por quê? Cada um tem as suas atividades. Não dá mais para reunir a família. Como não? Tem que dar. Como não? Tem que dar para fazer. Às vezes está todo mundo na sala centrado em alguma programação. Então, o que está faltando é priorizar Deus. E priorizar na oração. O que a Bíblia fala de oração? Orar é o pedido que os discípulos fizeram a Jesus lá em Lucas 11. Senhor, ensina-nos a orar. Veja, então tem aprendizado na oração. O Cássio falou ali, Pastor Tassis, ele falou ali, olha, a oração, às vezes a pessoa imposta até a voz. O camarada fala fino, mas quando pega o microfone para orar, Senhor Jesus, que história é essa? Por quê? Por quê? Ele de repente acha que isso é uma reverência. Pois né? mas isso aí não é reverência, isso aí não é reverência, isso aí é farisaísmo. E o Senhor não está buscando isso. O Senhor criticou a oração do fariseu. Sim. Então a oração do fariseu não chegou ao trono. Por quê? Porque era desprovida de sinceridade, de obediência. Cadê a liberalidade diante do Senhor? Então a oração tem uma série de envolvimentos, né? Então você vai ver os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. E orar, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 1,15, derramar a alma aos pés do Senhor, como fez Ana. Ana estava com o coração amargurado, estava atribulada. Mas ela, atribulada, ela foi para onde? Para a casa do Senhor, casa de oração. E foi fazer o quê? Orar. Se derramar diante dele. Tem muita gente que está atribulada e fica em casa. Aonde é o lugar de receber a bênção? É na casa do Senhor. Você vai observar, né? Salmo 27,7 diz que orar é chamar ao Senhor. Gênesis 12,8 diz que é invocar o nome do Senhor, como fez Abraão. Invocar o nome do Senhor, não é? Invocar. Então você vai observar que orar é priorizar Deus. O crente precisa priorizar Deus. Orar em todo tempo. Ou seja, todas as atitudes que vamos tomar, infelizmente a gente muitas vezes não faz isso, nós deveríamos orar buscando a direção do Senhor. Amém. Falta isso. Então estejamos mais atentos a essas questões. Posso mandar um abraço para o pessoal que está aqui no Facebook, nos acompanhando? O pessoal está ligadinho com a gente aqui, Carlos Andrade. Um abraço, Carlos. Também com a gente aqui, a Helenice Fernandes. Boa tarde, a paz do Senhor. Descobri a rádio há pouco tempo, mas o aplicativo aqui, estou ouvindo vocês no Face também, gostando muito do debate, adoro ouvir. Moro no interior de Minas Gerais, audiência da Melodia.
Luiz Moreira está com a gente também aqui. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios 6, 18. Valéria Freitas. Eita glória! Jeová, Deus vivo. Está com a gente também aqui a Neidinha. Neidinha, da onde, Neidinha? Neidinha abençoada, é verdade. Temor, tem que ter louvor que precisa ser peneirado. Tá aqui também mandando um abraço para os pastores presentes à mesa. Está aprendendo muito. A Sandra Lúcio, pura verdade. E pula tudo aqui. O Facebook é bom porque a gente tá falando, ele vai pulando, né? É muito rápido. Me ajuda aqui, pastor. Pastor Tássio, com o senhor. Ó, faltam 10 minutos para acabar o programa. Dá tempo ainda da gente, dessa última rodada. Vou pedir aí aproximadamente 3 minutos para cada um. Não precisa correr, mas para que a gente possa fazer já um desfecho, né, do que a gente falou hoje aqui sobre a oração. Pastor Tássio, por favor. Hoje é que a gente se livre também dos jargões. Esse negócio de que a gente fala que está orando e não está orando coisíssima nenhuma. Pastor, está orando por mim? Estou orando sim. Orando nada, mentira. Está orando nada, está orando nada. Mas sabe? manda mensagem. Pecado, pastor. Isso é pecado. Isso é pecado. O pastor fala isso. Mas isso virou típico. Isso virou típico da igreja brasileira, de postar nas redes sociais. Estamos orando por você, orando coisíssima nenhuma. Manda uma mensagem, é mais para aliviar ou para dizer que tem responsabilidade naquilo, mas não tem nada. Não tem nada. A gente precisa ser um pouco mais sincero. Acho que falta um pouco de reverência, conforme foi dito aqui. Sim. Prioridade e um pouco mais de sinceridade. Sabe? Pegar uma pauta e orar por aquela pauta. Quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu com a pauta pedindo libertação por Pedro. Sim. Sabe? Focado naquilo. O enfoque era tão grande que quando Pedro chega, não foi nem reconhecido. O pessoal focado, Senhor, liberta Pedro da prisão, Então a gente precisa se livrar um pouco dos jargões e focar um pouco mais, com sinceridade, nas pautas. Eu acho que a nossa liturgia, pegando de forma geral aqui, tanto igrejas tradicionais quanto as mais renovadas, pentecostais, a gente precisa focar nessa 1h30 de culto, um tempo para oração, sabe? Eu faço parte de uma igreja que antigamente a gente chegava e tinha um tempo de oração, de joelhos. Hoje não rola mais isso. Você já chega, ou chega atrasado, ou já chega, sabe, nem tem aquela pausa, sabe, de reverência. Eu vou me desconectar do que eu estava fazendo, vou focar nisso, vou dobrar os meus joelhos, vou ter um tempinho com Deus aqui, Senhor, estou com o coração aberto para isso. Então, a gente precisa se livrar um pouco dos jargões, sabe, e priorizar com sinceridade essa questão da oração, voltar o coração para Deus, sabe, na hora da oração no intervalo de culto não é recreio não, é agora para dar uma desconectada, não, é uma hora importante de voltar o pensamento para o Senhor, rasgar o coração, levantar um clamor, saber primeiro saber o que é uma oração de súplica, uma oração de petição, o que é uma oração. As pessoas sabem isso, pastor? Deveria ser ensinado, o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 2 isso, que há diferentes tipos de oração, sabe? Saber o que é um clamor, clamar junto. Tem oração que eu espero o Humberto fazer e vou concordando com ele. Sim, amém, assim seja. Agora, tem oração que todos nós oramos ao mesmo tempo, clamando, suplicando por uma resposta. Nós somos hoje, segundo o IBGE, quase 30 milhões de brasileiros que se denominam evangélicos, sabe? Se nós estivéssemos em comum acordo, em oração, eu acho que o Brasil poderia estar diferente, poderia estar melhor, poderia estar mais seguro, poderia estar com um governo um pouco mais antenado, sabe? Nós precisamos melhorar na oração e que Deus nos ajude, e eu pego essa discussão hoje por mim, que eu melhore. Você pega a biografia de Martinho Lutero tinha o costume de orar 2 horas antes de sair para a rua. Ele tem uma frase que é dada a ele, que ele dizia: eu me encontro com Deus antes de sair para a rua, porque eu sei que vou me encontrar com o diabo a atravessar o meu portão. Então, ter essa característica, sabe, de ter uma vida constante de oração. E eu entendo quando o pastor Humberto fala sobre você estar em conexão direta com Deus. Isso é importante, mas é importante sim a oração de joelhos, a oração com as mãos levantadas, a oração, sabe, fechando a porta do quarto, sem ninguém, a oração em secreto. Então que Deus nos ajude a encontrar uma sintonia perfeita no padrão que a Bíblia estabelece
para oração e que essa seja uma manhã de cura para todos nós nessa área. Agradecendo então aí, ó, pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Vilar dos Teles, São João de Meriti, Avenida Comendador Teles, 2237, Vilar dos Teles, São João de Meriti. Esse aí é o endereço do pastor Eli. Pastor Tassi Júnior, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, Del Castilho, Estrada Ademar Bebiano, 1400 Del Castilho. Corretinho? Certinho? Agora acertei aqui os ponteiros. 3 minutos pro senhor, pastor. Não, menos de 3, pô. 3? Não, mas eu quero 3. Eu tô lacônico. Primeiro eu quero concordar com tudo que foi dito aqui por eles. Só tá concordando Totalmente. As colocações, elas são iguais. Maneiras de ver diferentes, porque não tem como você, como eu disse, repito, Somos e vou insistir. indivíduos. Não tem como você encaixotar Deus, colocar ele só age dessa forma. Está provado na Bíblia. Teve gente que fez uma oração e aconteceu muita coisa. Teve gente que orou não sei quanto tempo e não aconteceu nada. Então não dá. Até porque eu não sei qual é o coração de Deus. Concordo com tudo. Só para encerrar o seguinte, mamãe me deu um conselho. Quando eu era bem jovem, a gente acabado de entrar na igreja, me converter, 13 anos de idade, ela disse o seguinte: tenha intimidade com Jesus. Pode acontecer o que for. A igreja pode acabar, seu pai pode cair, eu posso cair, todo mundo, o pastor, pode acontecer tudo. Você não vai se desviar. Tenha intimidade com Jesus. Sabe as palavras. Irmão. Simples, porque eu gosto das coisas simples. Então, esse foi o conselho que ela me deu, que eu guardei, é o que eu faço até hoje. E como ter intimidade com Jesus? Só orando. Não há como ter intimidade com ele, voltando aqui, né? Não é João 15:7, estando nele em oração e lendo a palavra dele. Se nós estivermos nele, em oração, lendo a palavra dele, se mantendo na palavra dele, está aí a receita para o sucesso. Eu não quero dizer que vai resolver tudo, porque se resolvesse tudo, nós estaremos no céu. Mas que vai nos tornar muito mais fortes e prontos para a guerra, com certeza. Tá certo. Esse aí, ó, é o nosso querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, Rua São Pedro, 605, São Pedro, em Teresópolis, correto? Um abraço, que Deus abençoe, rique poderosamente. Deixa eu agradecer também aqui já ao nosso querido pastor, agora sim, pastor Eli Alves, da Igreja Batista Nova Filadélfia, Vilar dos Teles, em São João de Meriti, Avenida Comendador Teles, 2237, Vilar dos Teles, em São João. 3 minutinhos para o senhor finalizar o raciocínio e fechar aí o nosso debate hoje aqui. Amém. Vamos lá, é rápido, né? O que a gente pode sintetizar disso tudo aí, né, Renato? A primeira coisa, a fé de quem ora precisa ser depositada na pessoa a quem se pede. Sim. Então, nós não podemos achar que a nossa fé que vai mover, a nossa oração que vai dar ordem para Deus, vai pegar Deus de surpresa para ele correr para preparar aquilo que nós precisamos. Não, nós vamos depender dele. A oração nos coloca na obediência, na dependência de Deus. E dentro de tudo que foi falado, né, dentro da palavra, da revelação bíblica, o que nós vamos entender aqui? Que orar é uma necessidade para todo crente em qualquer parte do mundo, inclusive no Brasil. Então, é uma necessidade de todo. Você crê no Senhor Jesus? Então você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter. Eu concordo com o pastor Tassi, a gente precisa buscar mais. Para a gente chegar a essa conclusão aqui, nós não estamos nos eximindo dizendo, olha, eu sou um poço de oração. Não, eu chego à conclusão que eu tenho orado pouco. Eu estou incluído nisso. Nós estamos. Eu preciso orar mais. Eu preciso me lançar mais. Não é verdade? Sim. A gente nunca se arrepende do que faz quando a gente depende de Deus e recebeu a direção do Senhor. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe, até a próxima semana. Fechando o programa Debate e Melodia, amanhã tem mais. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.